Olá, tudo bem? Agora eu vou fazer minha apresentação do trabalho. O tema principal é ética na tradução. E hoje a gente vai explorar um pouco mais sobre a ética na nossa profissão, né? Que é a tradução, que é algo muito necessário que... quando a gente fala de tradução, a gente precisa falar sobre ética, né? Pois a gente não está só falando da nossa língua, a gente está entrando em outro idioma, outra cultura, né? E isso exige a ética. Quando falamos de tradução, falamos sobre o mundo inteiro, né? E temos um trabalho tão necessário e com um grande impacto social, cultural e político. Somos um canal para que mensagens possam ser transmitidas. E a ética tem um papel fundamental nisso, né? Para que a gente possa fazer o nosso trabalho de uma forma efetiva e tomando os devidos cuidados, né? Para chegar corretamente em todos os povos. E qual seria o papel da ética em nosso trabalho? Quando não entendemos o valor da ética, nos tornamos tradutores que aceitam trabalhos mesmo sem estarmos totalmente capacitados, porque a gente não entende a tamanha responsabilidade que a gente está levando, né? A gente não está fazendo só uma tradução, a gente está levando uma mensagem a outros povos, né? A outras culturas, e a gente deve levar isso da melhor forma possível, né? E a tradução, para ela ser efetiva, depende de um trabalhador capacitado, né? E a ética nos transmite isso, né? Ela nos traz uma consciência e nos instiga a sermos melhores profissionais. Porque, assim, eu vejo do que adianta ser um professor e não dominar a língua, né? Se o aluno tiver uma pergunta ou precisa de ajuda em alguma coisa, se a gente não tem o domínio da língua, a gente não tem como ajudar o aluno, né? E dificilmente o aluno vai levar essa pergunta para casa e vai resolver ela, vai solucionar ela, né? Ela precisa de um professor que direcione. Então, se nós somos professores que não dominam, né, o nosso trabalho, a gente não pode ajudar outro, né? E assim se tornando um trabalho vazio só pelo dinheiro, né? E a gente não tá para isso, né? E não só falando de professor, né, mas em todos os âmbitos. Se a gente vai fazer uma tradução de uma palestra, por exemplo, e a gente não sabe do que vai ser falado da palestra, a gente não vai saber desenvolver o nosso trabalho como deveria, né? E causa um constrangimento tanto para quem está sendo traduzido, tanto para nós, né? E para o público. Então a gente precisa ter ética para isso, a gente tem que saber qual que são as nossas limitações, né? E ter uma dedicação no nosso trabalho, né? Porque não adianta a gente só falar. A gente precisa saber do que a gente tá falando, né? Saber traduzir o que o outro tá querendo dizer, né? E é isso, a ética, ela traz uma melhor segurança pra gente, para que a gente possa ter entendimento do que a gente tá falando, né? Eu peguei uma citação de Aldous Huxley, que diz assim: conhecimento não é o que você sabe, mas aquilo que faz com que você sabe. E estarmos dispostos a aprender com nossos erros e buscar a melhoria nos faz sermos melhores profissionais. Lógico que não é em todos os momentos que a gente vai ser o melhor, nem tudo a gente vai conseguir traduzir, mas se a gente se esforça e procura ser o melhor, aos poucos a gente vai se aprimorando, né? E é isso que a gente precisa saber, precisa entender, não ficar estagnado, né? A ética é tão importante no nosso trabalho que guia não apenas o tradutor, mas também o advogado, político, jornalista e todas as traduções possíveis, né? Eu peguei uma outra citação de Gabriel Garcia, que diz assim: a ética deve acompanhar sempre o jornalismo, como um zumbido que acompanha o besouro. Isso também serve para nós. Se a gente não tem ética, a gente não cumpre exatamente o nosso trabalho, né? E como a ética me torna um tradutor mais eficiente? Quando nos tornamos profissionais e amamos o que fazemos, ficar apenas no raso se torna um incômodo. Então a gente quer ir além, a gente precisa saber mais sobre as outras culturas, o contexto da língua, para que a gente traduza da melhor forma possível, atendendo à necessidade do outro, né? Como, por exemplo, existem muitos tradutores por aí, mas é nítido ver a diferença entre um intérprete que estudou a língua, o contexto, entende do que está traduzindo, do que aquele que foi pego desprevenido. O estilo da tradução muda. A pessoa, quando ela sabe do que ela está falando, ela fica mais confiante, ela demora menos para traduzir as palavras, ela fala com emoção. E isso é maravilhoso quando você vê alguém traduzindo com amor, com entendimento do que ela está falando.
É diferente quando você vê uma pessoa que não sabe do que ela tá falando, uma pessoa que foi pega desprevenida. Ela não tem segurança daquilo que ela está dizendo, ela demora mais para traduzir, então é muito importante que a gente saiba do que a gente está falando, do que a gente está traduzindo. Porque se a gente, por exemplo, é pego desprevenido e não sabe do que está sendo falado, a gente a gente prejudica, né, o que está sendo traduzido e o público-alvo também, né? E a importância de ser profissional ético é que a gente possa ter um compromisso com o nosso trabalho, né? E agora a gente vai ver uma estatística que fala sobre a autoavaliação do domínio da língua inglesa. Que 44% dos entrevistados se dizem ser bons na escrita da língua inglesa e 13% ruim. Então a gente vê a necessidade aqui de, caso a gente se torne professor ou vá para essa área, né, que a gente possa ser aprimorado, que a gente possa estar preparado para ensinar a ler, falar e principalmente a escrever na língua inglesa, porque os três são um conjunto, né? Então não tem como eu só saber ler e não saber falar, e não tem só como eu saber falar e eu não saber ler, né? Então os três andam em conjunto e a gente tem que saber a importância disso e tem que saber passar para os alunos, né? O inglês tem se tornado uma língua cada vez mais necessária e valorizada no mundo. Então, é um ponto de conexão a língua que a gente está aprendendo, né? E a gente é esse ponto de conexão. Quando uma pessoa não sabe falar inglês, a gente é aquele que passa a mensagem, né? Que traduz, como eu falei no início. Então, a gente tem que estar preparado para ser essa porta, né? Para as outras gerações, para que a gente possa transmitir para elas o nosso conhecimento, né? Mas primeiramente a gente tem que valorizar o nosso idioma, né? Porque nada adianta a gente valorizar o inglês, saber interpretar e tudo mais, mas não conhecer a nossa própria língua, né? O tupi. Eu fiz um trabalho no passado sobre isso e como é importante a gente saber das nossas raízes, né? Da nossa língua, de onde ela veio, do seu contexto. E como isso nos ajuda como profissionais, né? Porque se a gente valoriza a nossa língua, a gente valoriza a língua do outro, né? Então a gente tem que fazer isso, né? Tem que não apenas dar valor pro inglês, mas pro português também. Porque tem que começar de dentro para fora, né? E a metodologia, eu utilizei alguns livros, artigos para essa pesquisa. E, bom, a ética na tradução, ela vai muito além do que a gente imagina. É de muita importância para que a gente seja um melhor profissional. E por ser um assunto vasto, eu precisei focar mais em algumas partes específicas. Mas se você for mais a fundo, você vai ver que ainda tem muito mais para a gente conhecer e entender sobre isso, né? E o resultado e discussões estudando esse conteúdo, eu pude perceber a importância de entender o valor da ética e como isso pode nos tornar melhores em nosso trabalho. E a ética, ela é muito importante, né? Ela é tão envolvente no nosso cotidiano e sem querer a gente usa ela e a gente não percebe, né? Lindomar Batista diz, né? A diferença entre o profissional ético e o profissional moralista é que o ético tem princípios, o moralista tem aspectos de condutas específicas. Mas para o ético, os princípios são permanentes e para o moralista, suas condutas são temporárias e logo revela o verdadeiro caráter desse profissional. Então, às vezes, caso a gente vá traduzir para um outro país que a gente não tenha muita que a gente não goste muito, né, que a gente tenha mais apego por outro, por exemplo, se eu vou traduzir para um argentino, alguma coisa assim, sempre tem aquela rixa, né, de Brasil e Argentina. Se a gente é um profissional ético, a gente não vê isso, né, a gente vê apenas como como uma outra pessoa que a gente vai estar traduzindo, não como o argentino ou tudo mais, né, a gente deixa as rivalidades de lado e isso é muito importante, né. Concluindo, se o estudante deseja ser um profissional antenado e respeitado em seu meio, deve levar a ética como sua maior aliada. Não apenas no âmbito profissional, né, mas na vida particular também ela é importante. Ela nos faz ter valores imutáveis e sede de sermos melhores. Então, é isso. A ética, ela nos leva a ser pessoas melhores, profissional muito melhores ainda. E aqui eu coloquei as referências, né, dos sites que eu encontrei. E dos artigos e tudo mais. Então eu quero agradecer a paciência, muito obrigado por ouvir e ler o paper
E é isso.